Olá, alunos, tudo legal? Hoje nós vamos falar sobre números quadrados perfeitos. Bem, o que são números quadrados perfeitos? São os números que são quadrados de outros números. E aí observe a sequência, que parece até uma tabuada, ó. Esse zero com doisinho em cima, eu leio como zero ao quadrado. É o mesmo que zero elevado a 2, mas a nomenclatura mais usada é zero ao quadrado, que é 0 vezes 0. 0 vezes 0 dá 0. 1 ao quadrado é igual a 1 vezes 1. 1 vezes 1, 1. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é igual a 4. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é igual a 9. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é igual a 16. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que é igual a 25. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que é igual a 36. 7 ao quadrado, 7 vezes 7 igual a 49. 8 ao quadrado, 8 vezes 8 igual a 64. 9 ao quadrado, 9 vezes 9 igual a 81. E 10 ao quadrado é igual a 10 vezes 10, que é igual a 100. E aí nós chegamos à nossa querida raiz quadrada exata. Raiz quadrada exata é a operação inversa das potências de expoente 2, que foram as potências que nós vimos nos quadrados perfeitos. Então, todo número quadrado perfeito possui uma raiz quadrada exata. Beleza? E aí nós temos que, nesse exemplo, como que eu leio? Raiz quadrada de 64 igual a 8. Essa é a leitura. E aí, o 2 é o meu índice. O símbolo é o radical. 64, o radicando. E o 8 é a raiz. E aí um exemplo. Determine o valor de cada raiz quadrada. Bem, raiz quadrada de 64 e raiz quadrada de 9. E aí? Quanto é a raiz quadrada de 64, hein? Eu quero saber qual é o número que vezes ele mesmo é igual a 64. Qual é, hein? 8. Então, a raiz quadrada de 64 é 8, porque 8 vezes 8 é igual a 64. E a raiz quadrada de 9, hein? Quanto que é? Qual é o número que vezes ele mesmo é igual a 9? 3. Então, raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 é igual a 9. Vamos a 2 exercícios resolvidos? E aí o primeiro é, qual o número abaixo é quadrado perfeito? E aí eu tenho o 20, o 25, o 45 e o 50. E aí, hein? Qual desses números é quadrado perfeito? Ou seja, qual desses números tem um número que vezes ele mesmo que dá esse número? O 20 tem? 25 tem? 45? 50? 25. Por quê? 5 vezes 5 é igual a 25. E aí, qual o valor da raiz quadrada de 100? Qual é o número que vezes ele mesmo dá 100? Resposta: 10. Então, com isso, nós finalizamos a nossa aula de hoje sobre números quadrados perfeitos e raiz quadrada. E eu hoje tenho aqui a minha assistente, que estava aqui soprando enquanto ia vendo as respostas. Ela já até sabe o que é raiz quadrada. Essa daqui é minha assistente Laísa, minha filhinha querida. Aliás, ela é bonitona, né? Parece comigo, né? Me puxou. Tá bom, pessoal. Um abraço do professor Roberto. Tchau.